Então tá aí o Eduardo Moreira, vamos ver o que ele tá falando, né? O Eduardo Moreira, aliás, que tá cada vez mais radical, né? É só eu que tô achando isso. Eu acho que, claro, a gente brinca, né? Camarada, Eduardo Moreira, etc. Não, eu acho que não dá ainda pra chamar o Eduardo de comunista, evidentemente. Mas é impressionante a quantidade de gente cada vez maior vindo me trazer trecho, me trazer fala dele e tal. E esse aqui é um trecho, eu acho, do programa dele de hoje, mais cedo, né? Que me mandaram, vamos ver o que ele tá falando. Então vamos ver o que ele tá falando neste momento, né? Já que é um programa recente e eu tenho percebido uma radicalização no Eduardo Moreira, né? Então, assim, vamos ver o que ele anda falando aqui. Sei lá, tem a Marina ali na tela, vamos ver. Ban Garcia, acusado de ter uma equipe de treinamento de milícias nas suas fazendas. Esse cara tem isenção. Só que agora o assunto surge. O assunto surge porque aqueles que no Brasil mandam os donos de terras e agora, junto com eles, os donos dos bancos, quando eu digo agora, é claro que estamos falando de algumas décadas, contextualizando na história, é agora. Porque durante séculos foram os donos de terras e agora, junto a eles, os donos da grana, dos bancos, por causa da financiarização da economia. Eles, durante o governo Bolsonaro, entraram na maior ofensiva desde a Constituição Federal de 88. E essa ofensiva, a gente imaginava que com esse governo não só ia parar, como a gente ia mudar a lógica para uma lógica de... Só uma coisinha que eu vou discordar um pouquinho do Eduardo aí, né? Não foi no governo Bolsonaro, foi lá para produzir a deposição da Dilma. Eu acho que a grande chave virou na nossa classe dominante quando, durante o governo Dilma, a gente bateu em 4% de desemprego. Galera, isso não pode, não pode. O Brasil não pode conviver, pelo menos na perspectiva da nossa classe dominante, com 4% de desemprego. Se você pegar o discurso do Samuel Pessoa, ele vai dizer que o desemprego natural, o que já é uma aberração de se dizer, né? Desemprego natural, é 11% no Brasil. Tem que ser 11% no Brasil. E então imagina bater 4. Então, para mim, tudo que aconteceu ali foi história, foi consequência desse desemprego baixo, do crescimento persistente do salário mínimo acima da inflação de mais de uma década, né, que os economistas liberais gostam de falar de custo unitário do trabalho. Mas de resto aí, isso é um mero detalhe, o Eduardo tá acertando em tudo ali, mas vamos lá, vamos continuar. Defender o meio ambiente, de demarcar as terras indígenas, de defender os povos originários, de proteger aqueles que foram massacrados por um governo genocida. Meu irmão, o Ailton Krenak, naquele documentário Guerras do Brasil.doc, ele fala uma coisa muito simples, mas muito certeira. Nós estamos em guerra. Se você não consegue ver que nós estamos em guerra, com mais de 1 milhão de pessoas presas, a grande maioria preta, pobre e jovem, se você não consegue ver que nós estamos em... Vai prestando atenção no que ele está falando. Só substitui guerra por luta. Ou melhor, luta de classes. Essa é a guerra que o Eduardo está falando. Guerra. Com níveis recordes de desmatamento todos os anos, boa parte disso feito em terras ilegais, griladas. Se você não consegue ver que estamos em guerra com a maior população trans assassinada no mundo em um país, se você não consegue ver que estamos em guerra quando os recursos para defender as pessoas de uma pandemia são alocados para os mais ricos, enquanto 700 mil pessoas morrem, e morrem mais os pobres, morrem mais novamente os pretos, morrem mais novamente os periféricos, meu irmão, você está cego. Você acha que esse papo de luta de classe, de guerra, é coisa do Krenak? É coisa de comunista? Ele falou, hein? Vocês ouviram, não fui só eu, né, camaradas? Luta de classe. Por que isso, galera? Há um conflito direto de interesse. Há um conflito direto de interesse que
faz com que aqueles que estão servindo ao capital avancem na grilagem sobre a floresta. E isso inclui o genocídio indígena. Há uma questão estrutural que é conduzida ao longo da história a partir dos desdobramentos da luta de classes ou das lutas de classes, que implica numa maior opressão de negros, de periféricos, como o Eduardo está falando. A luta de classes é recortada por tudo isso e explica tudo isso. Por isso que a gente diz, não é uma questão moral. Porque vejam, não adianta a gente pegar e dizer, não, tal fazendeiro lá é mau, é culpa dele, vamos prender ele. Enquanto não mudar o sistema, o que vir no lugar dele vai ter o mesmo comportamento, ou um comportamento muito parecido, porque é o capital que induz a esse comportamento. Então a gente tem que parar de achar que é um problema de comportamentos e passar a entender esse problema como um problema estrutural. Por isso que a gente se sente enxugando gelo. E por isso que, em dado momento, há uma explosão da extrema-direita como produto da radicalização do trabalhador, da trabalhadora, que enche o saco de acreditar nessas coisas. Porque ele percebe estar enxugando gelo. E aí, como a ideologia não deixa as pessoas perceber a verdadeira alternativa, que é a alternativa anticapitalista, porque se o problema é o modo de produção capitalista, é ele que nós temos que derrubar. Mas como isso é proibido de se enxergar, aparecem falsos messias. De tempos em tempos, quando a crise custa a passar, que é o que eu chamo de crise prolongada estrutural do capitalismo, aparece um novo messias, dizendo que tá tudo errado, é a ditadura da toga, é o zaitiano, é a ditadura gaysista, é o comunismo. É isso. Veja o que o Warren Buffett falou há pouco tempo atrás. Warren Buffett, o ídolo dos especuladores, dos investidores, dos ricos. Warren Buffett falou exatamente isso, aspas, existe sim uma guerra de classes, e é a minha classe. Que classe? A classe dos ricos que declarou essa guerra. E mais, ele não para por aí. Nós estamos vencendo. É a classe representada por Arthur Lira que está vencendo. É a classe representada por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Telles, que está vencendo. É a classe representada pelos barões da soja, pelos exportadores do agro, pelos pecuaristas, que está vencendo. E nós não podemos nos calar. Nós temos de nos posicionar. E não adianta achar, poxa, mas veja que o que esse governo está fazendo. Se lembra como era no Bolsonaro? Olha como mudou. É assim que você vai conduzir a sua luta, irmão, irmã? Comparando com o que era no Bolsonaro? O ambiente, o meio ambiente, o planeta. Camarada Eduardo Moreira. Olha aí, porque olha só, gente. É evidente, tá? É indiscutível, não há essa discussão. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo igual. Era rigorosamente necessário derrubar o Bolsonaro. A vitória do Lula foi gigantesca. Olha o que está vindo à tona. Olha o que está vindo à tona. Teve tentativa de golpe no 7 de setembro. Teve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Teve articulação de golpe na antessala da presidência da República envolvendo oficiais da ativa, do Exército, plano com começo, meio e fim. A gente teve bloqueio na PRF, no Nordeste, para tentar impedir eleitores do Lula de votar. A gente teve o maior esquema da história da nova República de compra de votos. A Petrobras sendo utilizada como comitê eleitoral distribuindo rancho e gás no ano da eleição a serviço do Bolsonaro, a nível nacional. A gente teve a Caixa Econômica concedendo crédito consignado no Bolsa Família. E, além de tudo, uma gigantesca máquina de mentira,
de robôs, de ciborgues, um financiamento absurdo, multimilionário, com conivência das redes sociais, distribuindo esse tipo de conteúdo. A vitória do Lula foi uma vitória da classe trabalhadora, foi uma vitória maiúscula, uma vitória muito importante. De modo que já temos muitos avanços concretos, reais, significativos. A abolição do PPI, a reconstrução de políticas para minorias, os acertos na política externa. A gente já está tendo frutos de um governo que está retomando a capacidade de investimento, pelo menos nesse ano. Então vai se ter alguns bons resultados, pelo menos por enquanto. É flagrante a melhora. Agora, o que a gente não pode é deixar de compreender uma coisa. Estruturalmente, do Bolsonaro para o Lula não muda nada. Não muda nada. Quem é rico e tem poder continua sendo rico e tendo poder. Quem é pobre e está ferrado continua sendo pobre e estando ferrado. As estruturas que beneficiam os mais ricos continuam todas de pé, operando e aumentando os benefícios dos mais ricos e, por consequência, ferrando cada vez mais os mais pobres. Tudo isso continua. Não há nenhum tipo de articulação para enfrentamento disso. Até então, é muito tímida a atuação do governo Lula no sentido de enfrentar alguma coisa. Parece-me um governo pisando em ovos. A gente sabe que não é da proposta petista um processo de enfrentamento e de mudança estrutural. Agora, por exemplo, a apresentação de um arcabouço fiscal restritivo, como o apresentado, sem apresentar nenhum tipo de resistência a toda a piora ainda produzida na Câmara dos Deputados, é muito ruim. Então a gente tem que começar a compreender que nós não podemos ser pautados apenas por esse tipo de política, que é um neoliberalismo fascista ou alguma coisa não tão ruim quanto isso, mas que estruturalmente não muda nada. E por mais que a gente consiga alguns avanços em períodos como o que a gente está começando nesse ano, é muito fácil e muito rápido de haver uma desconstituição política desse projeto, proporcionando um retorno dessa direita ainda mais tacanha que a gente tinha até então. Como a gente está vendo, por exemplo, no Chile, e eu tenho enfatizado sempre isso. Então é importante esse discurso que o Eduardo está fazendo. Colabora com nós, sendo ele um camarada ou não, sendo ele um comunista ou não. Ele pode não utilizar esses termos, mas ele já está ajudando a difundir essa ideia. Porque o que a gente está dizendo é o seguinte: olha, esse sistema é irremendável. Não adianta. Se você acreditar, você vai quebrar a cara. Então você pode até colaborar estrategicamente, vez ou outra, com esse tipo de política. Agora, sem ilusão, por quê? Porque se você se iludir, você vai se decepcionar. A floresta amazônica, o cerrado brasileiro, as nossas restingas, eles não terão, os nossos rios, eles não terão uma segunda chance. Ah, Eduardo, mas, poxa, tem lá a exploração na Foz, isso é riqueza pra gente não pode abrir mão de riqueza. Então, se for assim, a gente não pode abrir mão de riqueza, então rapa a floresta inteira e vende a madeira, não vamos abrir mão de riqueza. Então vamos liberar o garimpo geral na Amazônia. É riqueza? Não tem riqueza lá embaixo? Então vamos liberar a riqueza. É claro que a gente tem que ter a preocupação, até porque essa riqueza que querem gerar, que dizem que é importante para o país, vive, não é, nem nunca foi do país. É das pessoas que exploram essas riquezas. Eu vou te dar um dado, e é um dado do planeta, que foi levantado pelo World Inequality Report, o relatório que estuda a desigualdade no mundo. Em 2017, que é quando esse dado ficou muito forte na minha cabeça, porque vocês vão ver porque ele é tão forte. 82% da riqueza gerada no mundo ficou na mão do 1% mais rico. Em 2017, 82% da riqueza gerada no mundo ficou na mão do 1% mais rico. O 50% mais pobre ficou com sabe quanto da nova riqueza gerada no mundo? A riqueza gerada por novos poços de petróleo.
A riqueza gerada por novas minas, seja de ouro, de prata, de minério. A riqueza gerada por madeiras que foram cortadas. A riqueza gerada por fábricas têxteis ou de eletrônicos. Os 50% mais pobres ficaram com zero dessa riqueza. Eles não ficaram com 1, com 2, nem com 5%. Ah, mas como assim zero? Como assim zero? Então não adianta a gente falar, não, mas o Brasil precisa... Isso é capitalismo, né? É isso aí. Então ele está dando um dado do que o capitalismo faz. Ele concentra, ele verticaliza o capital. É isso, né? A galera da parte de baixo produz para a parte de cima ficar mais gorda, né? Mas quando a gente olha o dado é sempre impactante. Gerar riqueza? Então vamos para Foz do Amazonas, vamos para o interior da Amazônia com o garimpo, vamos para jogo de aposta, vamos para isso, vamos para aquilo, que a gente vai gerar riqueza. Riqueza para quem? Agora, se a gente defender a nossa floresta, os nossos mares, porque você começa com um lugar que, mas ali não é bem Foz, então... Aí daqui a pouco, quem vai proteger Abrolhos? Quem vai proteger Fernando de Noronha? Quem vai proteger as restingas do Sudeste, do Nordeste? Quem vai proteger o Cerrado, se sempre é só mais um passinho? A gente tem que chamar as coisas pelo nome. Eu vejo as pessoas com pudor agora. Mas é difícil, Eduardo, porque o Congresso é um Congresso super de direita, o governo tem que fazer política. E é claro que o governo tem as dificuldades, é claro que é um Congresso de direita, mas a gente tem que... Nós temos que nos posicionar e temos que exigir que o governo se posicione. Cá para nós, meu irmão. Os governos do PT, eles merecem ser exaltados, elogiados por muita coisa. Durante os governos do PT, o trabalhador passou a ganhar muito mais, o salário mínimo foi valorizado. Durante os governos do PT, as pessoas puderam comprar um carro, tiveram acesso à casa pelo Minha Casa Minha Vida. Durante os governos do PT, elas tiveram... Às custas do aumento do investimento público. Então, isso é uma das coisas que me preocupa. Porque a popularidade do Lula vem disso que é repetido, disso que foi vivido, disso que é esperado. Agora, não vai haver retomada da renda, do emprego, do consumo, sem investimento público. A gente chegou a ter 16% do PIB de aumento do investimento público num único ano durante o governo Lula II, que foi responsável por sustentar o nível de crescimento que a gente conseguiu sustentar à época. Então eu temo muito com o que pode acontecer depois desse segundo, terceiro ano. Quando ficar evidente os impactos do novo arcabouço fiscal, porque agora, no curtíssimo prazo, há alguma margem. Mas logo depois disso, nem na melhor das hipóteses, a gente vai conseguir ter financiamento público para o aumento vegetativo dos gastos públicos. O que pode rapidamente desconstituir a popularidade do governo. Acesso à luz elétrica, com o programa Luz para Todo, as cisternas. Mas, meu irmão, se tem uma coisa que os governos do PT não foram destaque, foi na questão ambiental. Não foi destaque. Porque foi o governo que mais distribuiu terras para a reforma agrária. Vai lá ver o número de verdade. Não é fato. Não é fato. Os governos do PT não fizeram a reforma agrária. Foi o governo, meu irmão, de Belo Monte. Por que a Marina saiu? É por isso que quando eu vejo essa discussão, hoje em dia, sobre o meio ambiente, e não vejo um posicionamento ali forte do Lula, um posicionamento forte do Padilha, forte do Rui Costa, forte do Haddad, falando o seguinte, não, isso é um absurdo. Primeiro, o Dino se posicionou, falou, vem cá, vocês estão querendo mexer em coisa que não é atribuição de vocês. O Dino se posicionou. A Marina se posicionou, a Sônia Guajajara se posicionou. Eu não ouvi um posicionamento, eu ouvi um posicionamento ontem do Lula dizendo que vai conversar com Marina e Sônia. Mas aí o que você acha, Lula? Ou não quer desagradar o Lira? Porque o Lira fala coisa o tempo inteiro que, em tese, desagrada o Lula. Porque o Lira, o Alexandre Silveira, lá do Ministério das Minas e Energia, a turma toda fala que esse negócio de pegar a Eletrobras de volta pro Estado, isso é um monte de besteira, não dá ouvido pra isso, não. A gente não pode falar mal do presidente do Banco Central, vai lá e cacifa o presidente do Banco Central. E na hora de desautorizar o Lula, eles todos desautorizam. Agora, e na hora do Lula dar a opinião dele? Então eu tenho direito, enquanto o Lula não se posiciona, de achar que o Lula e esse governo são complacentes, lenientes, ou talvez até favoráveis à pauta do agronegócio. Eu tenho direito de achar.
Enquanto eles não se posicionarem, eu tenho direito de achar. E aí eu tenho direito de cobrar. Meu irmão, eu vejo gente da esquerda que tá com medo de cobrar para parecer que... não, mas se eu cobrar, eu vou estar em oposição ao governo. Meu irmão, você tá sendo crítico. Eu tive numa festa, eu não saio nunca, irmão. Eu virei... Essa questão da Foz lá, do Amazonas, eu por enquanto tô aí com o Eduardo, mas assim, eu ainda não tô absolutamente seguro disso. Porque, enfim, é mais complexo, pelo menos para mim. Eu não tá absolutamente claro isso aí ainda. Agora, o ponto que me chama a atenção é que, de fato, é impressionante como o governo é sedutor em determinadas mídias, em determinados comunicadores e comunicadoras, que parece ficar com medo de fazer qualquer tipo de crítica. Quando o nosso papel, e aí eu vou concordar mais uma vez com o Eduardo, é fazer a crítica até para não deixar apenas para o lobby dos grandes capitalistas a ação de pautar o governo. Se a gente faz crítica, se a gente mobiliza a internet, se a gente mobiliza as ruas, se a gente mobiliza as categorias de trabalhadores e trabalhadoras organizadas, a gente consegue fazer pressão política. Senão, o governo fica à mercê apenas da pressão política do capital. Então, por mais que você seja governista, seja PT, seja Lula, não se furte da crítica, que é seu papel. Senão, você vai ver um governo cada vez mais pendendo para a direita. Porque é essa a dinâmica da democracia burguesa. Um eremita, até por questões de segurança. Mas eu tive numa festa, há uma semana atrás, e um cara de esquerda chegou para mim, meu amigo, chegou para mim e falou: pô, Eduardo, uma coisa a gente tem que reconhecer. O nome que a gente tem hoje em dia, que tá mais fazendo coisa por nós, é o Lira. Esse é um verdadeiro estadista. Meu irmão, eu quase botei o dedo na garganta e vomitei. Caralho, como assim, mano. Lira é um estadista? Eu achei que eu tinha ouvido errado. É que eu não bebi quase nada na festa. Falei, pô, será que eu bebi? Será que ele falou vigarista? Caralho, não. Será que ele falou fascista? E eu entendi estadista? Não, ele falou estadista. Lira, tem um monte de coisa que ele é que termina com ista, menos estadista. Esse cara, irmão, é o câncer que o país tem, ele representa. Ele e mais um monte. Agora, a gente não pode falar mal, porque esse negócio vai evoluindo. Você começa não falando mal. Daqui a pouco tu tá chamando o cara de estadista, irmão. Não. Daqui a pouco tu tá chamando esse cara de estadista. Não. Daqui a pouco, ali... Não, mas nunca ouvi isso aí. Isso aí, não. Estadista, líder. Porra, tá louco, não. A nova exploração da Petrobras tá tranquilo. Daqui a pouco, não, aqui essa questão da mineração. Não, Eduardo, mas olha só, esse governo fez um monte de coisa. Que monte de coisa a gente fez até agora? Eu acho que tem muita gente boa demais no governo. Tem muita intenção boa, mas verdade da vida. Reajustamos o salário mínimo. Que bom que o outro governo não reajustava. Mas você sabe quanto foi o ganho real do salário mínimo, Vivian? Eu tenho conversado com um monte de gente mais pobre. Eu vou nos lugares. Eu piso onde o bicho pega. E a galera fala, Eduardo, essa turma do governo que tá enchendo a boca para falar do salário mínimo, tu sabe o que você compra com R$12 a mais? Que foi o que elas ganham? R$12. É 1 quilo de cebola, Vivian. É 1 quilo de cebola, William. Então a gente vai encher a boca para dizer que o povo pobre pode comprar 1 quilo de cebola a mais? É porque a gente não vive com esse dinheiro. Aí é fácil fazer esse tipo de análise. Porque a gente aprovou o arcabouço fiscal. O arcabouço final que foi aprovado, eu já falei aqui, é um arcabouço do mercado. Mas se não aprovasse, alguma coisa é claro que ia aprovar. O Brasil ia parar. Parou no governo Bolsonaro? Com teto de gastos? Não, o que aconteceu todo ano no governo Bolsonaro com teto de gastos? Furaram o teto de gastos. O país não para, Vivian. E outra, nós perdemos uma oportunidade, né? Era só não ter botado nada no lugar. O Senado derrubou o teto, era só não botar nada no lugar. Né? Já era bem melhor, né? Mas que bom que o Eduardo tá tendo essa visão do teto de gastos aí, né? A questão do salário mínimo de ser pouco, ele tem absoluta razão do que ele falou, do que o de Cebola, mas a política de valorização do salário mínimo, que eu acho que é muito modesta, mas também não espero nada diferente disso do governo Lula, ela funcionou na primeira passagem do Lula porque ela foi uma política de longo prazo, e aí no longo prazo ela acaba produzindo um efeito de redução da desigualdade. A política de valorização real do salário mínimo é a mais potente política
de redução da desigualdade social no Brasil. O país não para, William. E a gente tem que ter opinião. E qual a opinião que a gente tem? É para defender a Amazônia? É para defender os povos originários? É para demarcar as terras indígenas? Porque senão não tem limite. Veja a notícia do Tarcísio Freitas, que saiu hoje e está escondida, ninguém está lendo a notícia. Tarcísio acelera a venda de terra a fazendeiros antes que lei caia e dá desconto de 90%. O governo, notícia da Folha, o governo Tarcísio de Freitas acelerou o processo de regularização de terras devolutas, com desconto de até 90% para os ocupantes. Vamos lá, com base em lei questionada pelo PT e pelo MST. O que quer dizer terra devoluta? Terra devoluta são áreas públicas. Pública quer dizer que é tua, Vivian. Quer dizer que é tua, William. Quer dizer que é do povo brasileiro. É público. São áreas públicas ocupadas irregularmente. Você achava, né, William, que quem ocupava irregularmente terra era quem? Era o MST, né? O pessoal falava que era o Boulos. Você achava que o MST era o Boulos? Não é, irmão. São os fazendeiros amigos do Tarcísio. Quem ocupa a terra irregularmente não é o MST. Mas o que acontece quando o cara rico ocupa a terra irregularmente? Quando ele grila essas terras irregularmente, que nunca tiveram uma destinação definida pelo poder público e em nenhum momento tiveram um dono particular, sempre foram públicas, do Estado. Aí o governo Tarcísio agora iniciou uma ação que ele vai pegar esses terrenos, essa palavra discriminação confunde, ele vai pegar esses terrenos e vai dar preferência para quem ocupa. Então é o seguinte, rico ocupar não é que é bom negócio. É um negócio que te dá 90% de desconto. Escreve aqui o final, olha o que eles têm de desconto. Bota a última parte da notícia, por favor, vamos lá. Os imóveis foram avaliados, as terras ocupadas pela turma do agro, pela turma rica, em 64 milhões. Só que eles vão ter um desconto de 50 milhões e vão poder pagar só 14 pelas terras. 3.900 hectares. Cada hectare são 10 mil metros quadrados. Então, 3.900 hectares, cada um são 10 mil metros quadrados. Você faz a conta, por favor, mas deve ser o quê? 39 milhões de metros quadrados? 3.900 vezes 10 mil? E é isso mesmo, gente. É assim no Brasil inteiro, sabe? Quando você tem uma área que é ocupada por trabalhadores e trabalhadoras que não tem onde morar, é um processo violentíssimo do Estado contra essas pessoas. Agora, quando a classe dominante ocupa terras, primeiro é feita uma vista grossa para passar um tempo, para depois produzir situações como essa. Em todas as cidades tem isso. Em todas as cidades, eu me arrisco a dizer. E isso é mais um presente da famosa democracia burguesa. Mas, galera, vamos ficando por aqui de Eduardo Moreira, tá? Achei bacana, tá? Bacana ver que ele tá com essa pegada aí e acho que valeu já pra gente pelo menos ter algumas notícias e comentar algumas questões e valeu bastante. Espero que vocês também tenham gostado.